No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vila Nova Esperança, perdeu-se um dos seus mais nobres filhos, o Dr. Antônio Oliveira. Era ele, com 75 anos de vida, que nasceu nesta pequena vila onde cultivava a esperança do futuro e preservava as tradições do passado. Foi um médico, um cidadão atento às necessidades dos outros, um amigo fiel, um pai carinhoso e um avô adorável. Era filho de Antônio, um sertanejo que se firmara como cirurgião e esposa sua, Maria, uma bela mulher que se dedicava ao ensino de história na escola local. Foi ele, o mais novo da casa, Assista. Se apaixonou pela medicina desde pequeno. Sua infância foi marcada pelos livros médicos e pelas visitas às casas das vizinhanças, ajudando o pai em suas consultas domiciliares. Em 1970, ingressou na Faculdade de Medicina de São Paulo, onde se destacou por sua dedicação inata e pelo cuidado com os pacientes. Após concluir seu curso com honras em 1974, retornou à Vila Nova Esperança para ajudar o pai na clínica familiar. Com o tempo, transformou-se em uma referência no atendimento de doenças tropicais e em problemas cardíacos em toda a região. Seus esforços não passaram despercebidos e, em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante e pela preocupação com a saúde pública. Além de médico, Dr. Antônio era um homem culto e apaixonado por literatura. A sua biblioteca, cheia de clássicos e obras contemporâneas, era um santuário para os amigos e vizinhos que buscavam consolação em seus livros favoritos. Era comum encontrar o doutor sentado na cadeira de madeira no âmbito da casa, com romance à sua mão ou com uma revista de medicina em seu olhar intenso. Nos finais de semana, adorava cortar lenha no quintal e passar as tardes em família ao redor da mesa, compartilhando histórias e risadas. Era também um grande apoiador do futebol local, sempre presente nas partidas do time amador da vila. Seus jogadores lembram-se dele como um treinador inquebrantável, que ensinava aos meninos a importância do trabalho em equipe e da respeito pelo adversário. Em 1987, perdeu a sua esposa, Maria, vítima de câncer de mama. Desde então, dedicou-se mais à família, aos amigos e à comunidade, sendo um exemplo de resiliência e força de caráter. Em 2013, foi homenageado com o título de Médico do Povo pela Prefeitura da cidade por seu trabalho incessante e pelo compromisso com a saúde pública. Em seu leito de morte, no Hospital São Lucas, Dr. Antônio quis que fosse encimado um livro, Crônicas Médicas, obra do médico e escritor britânico Lewis Thomas. Foram suas últimas palavras a mencionar o amor pela medicina e pelo conhecimento, e pediu que fossem continuados seus estudos e pesquisas em prol da saúde pública. Dr. Antônio Oliveira será sempre lembrado como um exemplo de dedicação à causa pública, amor por família e amizade, acima de tudo, como um homem que deixou o mundo mais justo e equilibrado, sem esquecer de cultivar a esperança em todos os que o conheceram. Esta manhã, a senhora Maria do Carmo Ferreira, conhecida como Dona Carmuzinha, faleceu em seus 83 anos, após uma vida cheia de paixão pela cultura e pelo bem-estar dos outros. Nascida na pequena cidade de Serra do Sol, no interior de Minas Gerais, Dona Carmuzinha nasceu em meio às notas suaves de um piano que seu pai tocava no salão da casa. A música se tornaria uma das paixões mais ardentes da senhora e seria a base do que viria a ser sua vida: ensinar, inspirar e criar. Desde pequena, Dona Carmuzinha tinha uma mente incansável e um coração cheio de carinho por seus companheiros de escola. Aos 13 anos, ingressou como aprendiz de professor em sua própria escola, onde ensinava aos pequeninos a leitura e o amor pela escrita. Dona Carmuzinha estudou letras no Instituto Estadual de Educação e, posteriormente, concluiu um curso superior em pedagogia na Universidade Federal de Ouro Preto.
Ela se tornou uma figura central no campo da educação e inspirou gerações de jovens a seguirem carreira no ensino. Ao longo de seus mais de 50 anos como professora, Dona Carmuzinha abriu mundos para seus alunos, mostrando-lhes que a educação é o caminho para uma vida melhor. Ela ganhou o título de professora emérita em 2010 por seu trabalho incessante e dedicado no campo da educação. Dona Carmuzinha era também conhecida por sua paixão pelo meio artístico. Ela foi uma das fundadoras do Teatro Cidade, um grupo de teatro comunitário que inspirou centrais culturais e teatros em toda a região. Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento a seu trabalho na promoção da literatura e das artes. Em seus tempos livres, Dona Carmuzinha cultivava orquídeas no quintal de sua casa em Vila Lusitana. Ela gostava de sentar-se no porão, olhando pelos janelões, enquanto as flores delicadas se abriam ao sol. Seu amor pela natureza e pelo meio ambiente levou a ser homenageada como guardiã honorária do Parque Estadual de Serra da Mantiqueira em 2018. Dona Carmuzinha era uma mulher forte e resoluta que enfrentou muitas dificuldades na vida, incluindo a perda de seu marido em um acidente e o falecimento de seus filhos em acidentes de carro. No entanto, ela nunca se rendeu e continuou a lutar pelo bem-estar dos outros até o fim. Na sua casa pequena, mas cheia de amor em Lagoa Dourada, Dona Carmuzinha sempre teria tempo para ouvir as histórias dos seus vizinhos, compartilhar seu chá e suas receitas de goiabada. Seu quarto era um pequeno refúgio onde ela passava horas lendo romances clássicos brasileiros e escrevendo poemas sobre a beleza da vida. Dona Carmuzinha será sempre lembrada como uma mulher que dedicou sua vida ao bem-estar de outras pessoas, promovendo educação, cultura e proteção ambiental. Ela foi um exemplo para todos que tiveram o prazer de conhecê-la. Em seu quarto pequeno, mas cheio de vida, ela deixou um legado que nunca será esquecido. Alexandre Nero, uma luz que ilumina o céu da cultura brasileira. Um ator cujo talento transpõe fronteiras e conquista corações, sem se preocupar em marcar linhas entre as artes. Seus olhos, como reflexos das águas do Amazonas, têm a capacidade de contar histórias que vibram no coração de quem os observa. Ele é mais do que uma figura pública, ele é um símbolo da vitalidade e resiliência brasileira. Crescido nas ruas da Cidade do Sol, o espírito de Alexandre foi forjado pelos ritmos que vibram no sangue brasileiro: samba, bossa nova e MPB. As batidas das suas músicas são a sombra dos pés que dançaram em festas populares, enquanto seu rosto reflete os sons da natureza brasileira. É como se ele tivesse uma alma composta por todos os corações que batem neste país. Na televisão, Alexandre Nero se transforma em cada personagem que interpreta, transmitindo a essência da humanidade em suas atuações. Seus papéis são mais do que histórias, eles são reflexões sobre a vida, sobre as lutas e vitórias do ser humano. E ele faz isso com uma intensidade que rara vez é vista na arte brasileira. E a música? É como se Alexandre Nero tivesse uma alma composta por notas. Cada uma delas transmite um sentimento único e poderosa emoção. Seus vocais são leves como o ar da matuta e, simultaneamente, carregados de força e paixão. Cada composição é uma carta para o coração, que ele consegue escrever com a mesma facilidade com que escreve suas atuações. Mas Alexandre Nero é mais do que um artista, ele é um símbolo da autenticidade e criatividade brasileira. Ele se recusa a se encaixar em moldes pré-estabelecidos, preferindo seguir o batuque de seu próprio coração. E por isso, ele se consagrou como uma referência na arte brasileira contemporânea. Em cada nota tocada, em cada palavra dita, Alexandre Nero nos lembra que a vida é um encanto, um poema sem fim que se desenrola no chão da Amazônia. E ele nos convida a viver esse poema, a sentir os sons e as cores da vida brasileira. É por isso que ele é um símbolo de criatividade, porque ele nos mostra como ser autêntico, como ser verdadeiro, é a melhor maneira de ser artista. E é por isso que ele vive e se desdobra em cada obra de arte que cria, que Alexandre Nero é um símbolo da vida, da criatividade, do amor e da autenticidade brasileira. Alexandre Nero nasceu no coração da cidade, em um domingo de primavera, onde o sol incandescente caiu sobre as telhadas das casas, como uma bênção eterna. Aquele dia, a vida mudou para sempre, e não apenas porque o pequeno menino havia adentrado o mundo, mas também porque a música se tornará sua mais sagrada aliança.
A infância dele foi composta por tardes deslumbrantes, quando as ruas se transformavam em palcos mágicos onde crianças iam em _start assistem _start assista. Os brincavam, cantavam e riam, enquanto o sol derramava sua luz sobre os telhados das casas. Eram momentos de ilusão e aventura, quando o céu parecia tocar no chão e as crianças voavam como pássaros livres, com almas desbravadoras e olhos cheios de sonhos. As festas escolares foram mais do que meros eventos. Era uma mistura exuberante de cores, som e alegria pura. Alexandre sempre se destacava nesses momentos. Sua voz deslumbrante e seus movimentos sinuosos faziam com que as crianças se magoadas em suas presenças. Sua aptidão para o canto era quase assombrosa, como se a música corresse por seu sangue, como uma herança inata, uma bênção do destino. Os serões familiares eram momentos sagrados, onde a música reinava. A família reunida, em torno do violão e dos cantos, vivia momentos de intensa conexão, de amor e de comunhão. Alexandre despertara sua primeira paixão nessas noites encantadas, com o som da guitarra e os versos dos clássicos da MPB. Seu rosto iluminava-se ao cantar, como se a música lhe derramasse uma essência divina. Desde pequeno, Alexandre revelou um carisma inata, uma sensibilidade artística que marcava suas interações com os demais. Seu olhar era um abraço, sua voz uma canção. Era como se a vida tivesse escolhido para ser o portador da música, o canal do universo sonoro. E a cidade o recebeu com abraço, como seu filho mais pródigo. Eles o ouviram cantar, eles o viram crescer. Alexandre Nero, o menino que transformou-se em gênio, o menino que cantava ao sol, que sonhava com a música e vivia seus versos. Ele era o nosso, ele pertencia às nossas ruas, às nossas festas, às nossas noites encantadas. Alexandre Nero era o nosso próprio mito, uma lenda viva que caminhava entre nós, cantando a vida e transformando em poesia. A juventude de Alexandre Nero corria como um rio encantado, onde o sol da terra brasileira abençoava seus passos. Naquele tempo maravilhoso, em que a vida se transformou em um palco infinito para descobertas e sonhos, Alexandre procurou sósias em diversas artes, como pérolas preciosas às margens do rio da vida. Em cidades esplêndidas de nossa terra, ele se aventurava pela mágica das oficinas teatrais. A cada passo, o palco se enchia de sons e movimentos, como maracás tocando em coral com os pés em contato com a terra brasileira. E como a luz dourada do sol banha as folhas da árvore, Alexandre absorvia conhecimento e inspiração, transformando-se em um praticante mais perfeito de suas artes. A música também cantava o canto de sua alma. Curiosidade e paixão lhe conduziram aos cursos musicalmente enxames, onde o som se desdobrava em notas vibrantes, como pétalas de uma flor aberta aos olhares do mundo. Cada música era um olhar para dentro de si mesmo, uma exploração da própria alma. No teatro e na música, Alexandre vivenciou momentos de intensidade que o transformaram. Participava de apresentações amadoras, onde a criatividade ousada e o entusiasmo triunfavam. Em cada palco erguido com suor e lágrimas de sua paixão, Alexandre desenhava suas primeiras experiências artísticas. A vida, porém, era como um jogo de futebol, com dificuldades e obstáculos que tiveram que ser ultrapassados. Alexandre enfrentou a falta de apoio institucional e a luta financeira, como se fosse uma bola da vida que ele precisava pular. Mas como o coração de um brasileiro sempre se impõe, ele continuou em frente, incentivado por professores e amigos que acreditavam nele. Essas primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram mais do que apenas etapas na carreira de Alexandre. Foi a construção de sua própria identidade artística, onde os sons das guitarras se entrecruzavam com as palavras dos atores. E foi também o momento de consagrar-se e fortalecer sua determinação de seguir adiante, como um futebolista que marca o gol da vitória para o seu time. A vida de Alexandre Nero é uma história viva, gravada nas páginas do tempo e do espaço brasileiro. Seu caminho foi pavimentado por dificuldades e sonhos, mas como a terra nossa nunca se desmantelou, nem ele. E é nessa força que in _start assista, que reside o verdadeiro poder de sua arte, que continua marcando a história da música e do teatro no Brasil. A vida de Alexandre Nero é mais do que um percurso, é uma narrativa viva, um testemunho das artes no coração de nossa cultura brasileira. E essa é sua história.
A vida de Alexandre Nero era como a dança dos elementos, fogo e água se misturando, criando tempestades de emoções que desabavam sua alma. O teatro foi seu bercebuense impregnado de sua alma até formar um laço indissolúvel entre a vida e a arte. Aos olhos do público, ele era o imperador da tela, regente de tronos e governante das emoções. Sua presença dominava os palcos da TV, tornando-se um símbolo da força e da paixão. Império foi uma coroação de seus esforços, transformando-se em um mito que marcou a história da televisão brasileira. Naquele mundo elíptico dos estúdios, Alexandre viveu momentos de intensidade que só o cinema pode capturar. Sua interpretação foi uma obra-prima. Cada palavra, cada gesto, cada pausa era uma chama que acendia a paixão na alma dos espectadores. E então, surgiu Jorge. A sua interpretação de um pai que amava sem limites fez com que o mundo inteiro chorasse consigo. O papel lhe rendeu uma homenagem inusitada: ser amado por milhões como se fosse seu próprio filho, mesmo sem ter um. Para ele, a vida foi sempre um palco onde atuou, mas nunca apenas um espetáculo. O amor, o ódio, a paixão e a tristeza eram seus companheiros de quarto, sempre presentes em suas vidas. Como uma flor que vive nas sombras do bosque, ele cultivou outro sonho: a música. Seu timbre suave era como um rio que fluía pelos vales da poesia e dos ritmos, dando vida ao seu alma. Cada canção foi uma carta para o mundo, um convite a se sentir, a viver. E assim, Alexandre Nero, como um arco-íris no céu das artes, deixou sua marca em cada espectador que passou por seu caminho. Ele foi uma luz, uma voz que brilhou e ressonou nas almas, tornando o Brasil mais belo e mais profundo. E por fim, ele se encaixou como peça final de um jogo divino, onde a arte e vida convergem num só ponto de luz, iluminando o caminho do próximo passo. O mundo da arte perdeu um gênio, um visionário cuja força de vida incandescente se reflete em cada um dos seus trabalhos. Alexandre Nero, uma figura sem precedentes na história brasileira, deixou para a posteridade uma marca indelével, um legado que nos inspira e nos lembra o valor da autenticidade e do caráter inconfundível em cada obra de arte. Seus olhos, como um abismo profundo e fértil, desabaram sobre a vida, capturando momentos eternos que transformam-se em obras-primas. Ele vivia para pintar, para atuar, para criar, sem medo de se expor e revelar o mais profundo da sua alma. Seu talento era um fogo vivo, uma espécie de furacão que desgarrava as nuvens e iluminava o céu do teatro, do cinema e da pintura. Em suas obras, a paixão se transforma em pinceladas, em palavras, em movimentos corpóreos. O que ele fez não foi apenas criar, ele ressuscitou o que estava esquecido e infundiu vida no que havia sido enterrado. Seu trabalho é um testamento do amor pela verdade, uma homenagem à força da criatividade humana. Alexandre Nero era mais do que apenas um artista. Ele foi um profeta que cantou a música da vida com a sua voz única e poderosa. Seus olhos eram